Boa tarde. Vamos começar o nosso boletim das 13 horas. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Bom, o mercado aqui tem uma expectativa de realização. Ele até está realizando um pouquinho, 0,18 de queda no momento. Mas vários papéis aqui realizaram, sinalizaram uma realização um pouquinho mais forte e já começaram a melhorar, alguns até já revertendo em alta. E com isso a gente abre o dia na máxima do dia. Ele já alfinetou o suporte de 64.850 e já deixa uma sombra superior. Então é isso que vem acontecendo. O mercado sinaliza que vem uma realização e ela acaba não se concretizando. Essa realização é muito mais no intraday e no final acaba até positivando, como a gente tem visto nesses últimos dias. Eu não me surpreenderia em ver o mercado positivando hoje, inclusive para fechar nas máximas do dia. Existe a divergência de topos, mostrando que uma realização está por vir, mas enfim, ainda não vem. A principal resistência para hoje é em 65.620, é muito forte, porque é uma resistência, tanto uma resistência de Dow, como a resistência da linha de retorno do canal de alta. Não vejo papel, o mercado rompendo esses 65.620. A expectativa, como eu disse, é de uma realização, mas essa realização está muito fraca, muito firmada no intraday. Se a gente analisar aqui o S&P à vista, a gente vê que ele fechou com um Maruboso, que depois de um movimento de alta sinaliza que uma reversão, uma figura de reversão deve ser formada. Por enquanto está formando essa figura. Nesse exato momento o S&P está com 0,26 de queda e aqui forma um pequeno harami de reversão pelo gráfico japonês. Aliado a isso, nós temos uma divergência de topos que também, como no índice à vista, sinaliza uma reversão. É aqui muito mais presente, do que no índice Bovespa. Enfim, papel, o índice S&P tem tudo para realizar, não realiza. Nasdaq agora na máxima do dia, ainda no campo negativo, com 0,26 de queda. O S&P 0,26 de queda também. E o Dow Jones 0,31 de queda. A Europa já esteve em níveis mais deprimidos. Agora a Inglaterra 0,12 de queda. A Alemanha já positivou 0,11 de alta. A França 0,55 de queda, Portugal 0,13 de queda e a Itália 0,30 de queda. O petróleo no campo negativo, saindo a 0,40. O barril do petróleo está em 97,41. E o boi gordo subindo 0,10. O boi estava um pouquinho mais alto, chegou a 0,25 no início da manhã. Agora 0,10 de alta, saindo a 96,90. O dólar futuro agora no 0 a 0. Enfim, e o mercado aqui querendo melhorar. Eu queria dar uma olhadinha em dois papéis. OGX. E depois eu entro em Petrobras. OGX. Está dentro de uma área de deriva e aqui por enquanto sinaliza a formação de uma ilha de reversão. Já estamos aqui no quarto dia seguido nessa formação e já está chegando no seu limite. Caso amanhã esse papel não venha realizar e perder os 16,80, aí ele passa a não ter tanta formação de uma ilha de reversão, mas continua dentro de uma área de deriva, e essa área de deriva sugere uma distribuição para cair. Em uma área de deriva, a gente tem como vislumbrar uma reversão. Se eu vou pôr um pouquinho mais para baixo, para ser mais conservador, onde ele pega
nos últimos 4 pregões já pega pelo menos 2 praticamente na máxima e um alfinetou. Isso significa que vindo para baixo, o primeiro objetivo seria um pouquinho abaixo dos 15,94. Ele viria aqui na casa de 16, arredondando em torno de uns R$16. Ou seja, perdendo 16,80, ele vem para casa dos R$16. Agora, se a gente olhar a Petrobras, a gente vai ver que Petrobras continua dentro dessa formação, dessa possível bandeira. Por um lado, uma bandeira de reversão, né, de continuação de tendência, e por outro, temos aqui em azul, né, um canal de deriva. Essa bandeira não tem muito mais espaço para derivar uma horizontal. O papel precisa reverter uma alta, se é que ele vai se confirmar como uma figura de continuação de tendência altista. A gente vê que os candles nos últimos 2 dias, hoje e na sexta-feira, os candles ficaram pequenininhos. A Petro, na máxima do dia, testou essa pequena linha de tendência de baixa da bandeira. E hoje nem isso, ele realmente está bem espremido entre essa linha azul, que é a média móvel de 8 períodos, e o suporte de 24,35. Então, essa linha vai empurrar, digamos assim, o papel para baixo, e aí continua dentro desse pequeno canalzinho de queda, eventualmente chegando até aqui os 24, que é a primeira retração do estudo de Fibonacci. Ou se realmente ele romper essa dupla resistência agora, essa linha de tendência de baixa tem uma dupla resistência dela, propriamente dita, e da média móvel de 8 períodos, em que ambas estão aqui exercendo uma pressão sobre o papel. O estocástico vendido em 26%, mostrando que ainda tem um espaçozinho para o papel realizar. O ideal é que ele fique sobrevendido e reverta, e aí sim a gente pode ver esse papel vindo para cima. Por enquanto, não vejo muita movimentação para Petrobras. Apesar de a OGX seguir Petrobras, a OGX hoje, né, nesses últimos dias, está num voo solo em relação a Petrobras. Então a Petrobras tem que esperar um pouquinho para um novo posicionamento. Vale do Rio Doce. No canal de alta, Vale continua com viés de alta, apesar de ter aberto negativo, já chegou a positiva hoje. Nesse exato momento está a 0,05 de queda, sendo a 48,80. E enfim, tem um objetivo lá em cima nos 45. Esse objetivo do 45 é desse pivô de alta aqui, que tende a levar esse papel para cima. É nítido a perda da força do papel, inclusive por causa desse rally de alta que deixou 2 sombras sinalizando fuga. Temos uma terceira sombra aqui. Se isso aqui a gente considerar um gap de fuga e esse aqui um gap de medida, esse aqui não é um gap de exaustão. Com gap de exaustão a gente mede a distância desses 2 gaps aqui e projeta o terceiro gap, que seria mais próximo dos 45. De qualquer maneira, o papel teme em não realizar, diferente de Petrobras, o papel teme em não realizar, muita movimentação intraday, e por enquanto não vejo a Vale Doce buscando os 44,20 não. Se fosse para buscar 44,20 já teria buscado. Lá fora o mercado, como disse, realizando. E aqui o nosso mercado precisando realizar, mas ainda de uma forma muito comedida. Eu não vejo grandes movimentações para o dia de hoje. Lá nos Estados Unidos, tanto a Dow Jones, S&P e Nasdaq está na casa de 0,20, 0,30.
O nosso mercado aqui, índice Bovespa 0,18 de alta. Por enquanto eu não vejo esse mercado muito diferente. Deve seguir o dia dessa forma. Hoje hoje à tarde tem discurso do Fischer, do FONC, às 2h15 da tarde, horário de Brasília. Talvez esse discurso possa mudar alguma coisinha, mas por enquanto não vejo grandes modificações para o mercado. Ele deve seguir até o final do dia dentro desse compasso aí. Um outro papel que eu queria mostrar. Fibra na máxima do dia. O papel praticamente já chegou no objetivo de alta. Esse papel teve recomendação de compra na sexta-feira, quando rompeu os 14,90 e já praticamente chegando no objetivo dos 15,80. Então, se eu pegar aqui um pouquinho menor, a gente pode ver aqui que ele veio, testou a retração de 50%, reverteu numa alta, fez uma forte alta na sexta-feira com volume alto, e hoje já abriu realizando um pouco, uma realização até salutar, e agora praticamente na máxima do dia. Existe uma resistência antes de chegar no topo dos 15,80, nessa faixa de preço aqui, nos 15,50, 15,53. A máxima de hoje foi 15,52. Ele já chegou nesse primeiro objetivo aqui, mas fica essa resistência aqui, uma resistência forte, né? Temos aqui pelo menos 3 candles onde de alguma forma tem um relacionamento com esses 15,52, 15,53, 15,50. Se a gente puser 15,50, que é um número redondo, a gente vai ver que não faz muita diferença, né? 2 dias ele acabou um dia fechando acima, outro abaixo. Então nessa casa de 15,52, 15,53, enfim, é uma resistência. Não tem divergência, pelo contrário, o estocástico comprado em 59%, ele já vinha de uma posição sobrevendida, chegou aqui a 9% na casa de sobrevendido, e agora em 59%, mostrando que ainda tem espaço para subir. Rally de alta, existe a expectativa dele não chegar lá nos 15,80, mas de qualquer maneira ele já, enfim, praticamente já chegou no objetivo de alta. Daqui para frente é manter um stop para o papel, um stop de ganho, porque se a gente olhar aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vai ver que o papel, né, ralizão de alta. E olha só, se eu jogar um estudo de Fibonacci aqui, pegando essa mínima, jogo aqui na máxima, ele veio e testou 50%, pondo esse 50% aqui na cabeça do pivô, aqui nessa resistência, nessa máxima, a gente vai ver aqui que ele já chegou no seu objetivo. Então nos 60 minutos o papel já chegou no seu objetivo. Aqui 14,73, 14,73, ele tinha um objetivo nos 14,44, ele chegou na hora passada, gráfico 60 minutos, na hora iniciada meio-dia, de meio-dia a 1, ele chegou no objetivo, fez um spin top, mesmo assim com esse viés de alta, com essa inércia de alta, ele chegou a romper esses 15,44 e agora chegou a 15, máximo a 15,52. Por enquanto é isso. Agora às 5 horas da tarde estamos de volta com o nosso call de fechamento. Obrigado a todos e uma boa tarde.